A Govee já tem uma incrível linha de luzes inteligentes que você pode usar para qualquer feriado, mas eles acabaram de lançar 6 novos produtos que possuem algumas características incríveis e podem criar cenas incríveis ao redor da sua casa. Vamos dar a ela. Olá, automatizadores. Obrigado por sintonizar novamente. Sou o Brian da Automate Your Life. Meu objetivo é economizar seu tempo e dinheiro para você viver de forma mais inteligente. Então vou começar apresentando cada um desses novos produtos para você. Estas são as novas luzes de Natal em corda 2. Elas são uma atualização da versão do ano passado, e você pode comprar estas em verde ou branco e em comprimentos que vão até 100 metros. Estas são uma única sequência de contas de luz Red, Green, Blue, White. Você vai encontrá-las enroladas em um carretel dentro da caixa quando você a abrir. Então, você pode realmente desenrolar estas enquanto as instala em diferentes coisas em sua casa, dependendo do tamanho que você comprar. Funcionará com diferentes árvores, se esse for o seu plano, e claro, esse é um uso muito comum para estas. Eu as enrolei em pilares dentro e fora da minha casa no passado. Eu as integrei em nossas decorações em alguns casos, e este ano eu as enrolei em torno de um pilar e um corrimão que tínhamos do lado de fora. Você poderia instalá-las em cercas e até mesmo colocá-las como suas luzes ao redor das beiradas da sua casa, embora eu use algo diferente este ano que vou mostrar em um minuto. Como essas são contas de luz, Red, Green, Blue, White, você pode olhar dentro de uma das contas individuais e encontrará duas luzes LED. Uma é especificamente para as diferentes cores, que é a versão Red, Green, Blue, e então há um LED branco quente específico dentro dela que produz aquela luz dourada tradicional a que todos estamos acostumados na época de festas. Há 3 metros de cabo correndo do adaptador que vai na sua parede até a primeira conta de luz. E então, a partir desse ponto, você tem 10 centímetros entre cada conta de luz naquele único cabo. A propósito, usei a versão do ano passado fora de menos 30 graus Celsius e tudo estava bem. Como todos os novos produtos de que estamos falando hoje, estes se conectam ao Wi-Fi da sua casa a 2,4 GHz, mas tem uma opção Bluetooth, que é uma espécie de backup. Você também descobrirá que essas luzes funcionam com Amazon e Google, mas todos esses novos produtos têm compatibilidade com Matter. Então você encontrará opções para controlar tudo em todos os seus aplicativos prontos para Matter. O pequeno controlador tem um único botão para ligar e desligar manualmente, se for a sua preferência. Mas também há uma porta de microfone nele, e esse microfone pode ser usado para iniciar e executar coisas como efeitos baseados em música, mas essas luzes de Natal também vêm com alguns novos recursos que nos dão muito mais efeitos para usar. Na verdade, há mais de 130 nisso hoje. Agora, esta nova versão tem uma série de melhorias em relação à do ano passado, incluindo aquelas contas de luz Red, Green, Blue, White, os novos comprimentos, a compatibilidade com Matter e até mesmo a cor do próprio cabo. No entanto, existem alguns novos recursos que vêm especificamente com esta versão. O mais importante deles é uma nova função de mapeamento que lhe dá acesso a novos efeitos que funcionam com a forma que você criou, independentemente de como você instalou as luzes de Natal. Há também algumas vantagens ou opções de controle mais profundas, como o fato de que você pode controlar cada conta de luz individualmente no modo Faça Você Mesmo. Há também uma série de padrões de efeito que você pode iniciar nesse modo. E entre isso, a função de mapeamento gera efeitos de IA, onde você pode simplesmente solicitar uma aparência ou sensação específica para suas luzes. Você basicamente pode fazer com que pareçam qualquer coisa que você possa imaginar. Então, atrás de mim estão algumas luzes de Natal que coloquei em uma orientação realmente estranha, e a primeira coisa que queremos fazer para usar o mapeamento é garantir que estamos todos atualizados. Então, basta ir nas configurações das suas luzes de Natal e certificar-se de que você está totalmente atualizado. Você precisa ficar a menos de 2 metros enquanto faz isso. Quando você entra pela primeira vez para controlar suas luzes de Natal, deve notar essa pequena opção bem aqui. Mas se você não notar, basta ir nas configurações e entrar em mapeamento de forma... Se enroladas na árvore de Natal, você pode usar a opção de reconhecimento espacial. 3500. Se não, aqui está o reconhecimento geral. Agora eles vão te contar os 3 passos que vão acontecer aqui. Ligue a principal fonte de luz.
você não pode fazer isso em um ambiente completamente escuro. Aponte a câmera do seu telefone para o dispositivo dentro da contagem regressiva de 3 segundos. Ok, a gravação começará após a contagem regressiva e o vídeo gravado será usado para reconhecimento de contas de luz, então você tem que garantir que a câmera do seu telefone possa ver todas as luzes. Então, eu vou sair para os meus degraus. E agora eles querem a gente, como você vê, eu tenho que dar um grande passo para trás aqui. Porque eles querem tudo dentro dessa caixa. Vamos lá, começando agora. Você pode ver que as luzes estão acendendo para que possa reconhecer o resultado. Então ele criou este mapa de reconhecimento. Não sei se isso é perfeito. Vamos ver quais são as diferenças. O que isso fez por mim é que possibilitou todas essas pequenas opções 1000. Ok, então agora o aplicativo mapeou as versões de uma série de efeitos. E eles vão ser um pouco diferentes da outra versão. Vamos entrar e ver na árvore como essas diferentes versões funcionam. Isso é chamado de listra de Natal. Quando você está olhando para esse tipo de efeito, obviamente está movendo essas listras e isso levou o recurso de reconhecimento dentro do aplicativo Govee. Agora, deixe-me mostrar a você bem ao lado disso. Esta é a árvore de Natal. Ok, então grandes diferenças aqui entre apenas um efeito básico. E então quando você muda para um efeito mapeado em forma, olhe como é diferente esse efeito mapeado em forma. E eu acho que um ótimo exemplo são os fogos de artifício. Há muitas luzes com fogos de artifício incorporados no aplicativo da Govee. Mas quando você olha para isso, é um verdadeiro show de luzes. Então, está subindo do fundo, está explodindo no meio, e eu tenho que dizer que isso é um uso fantástico do mapeamento de forma. Agora, este é um dos meus favoritos pessoais. Isso é chamado de moinho de vento, e se isso não é mapeamento de forma em sua essência, eu não sei o que é. Esse é um efeito realmente legal, mas requer mapeamento de forma. Aqui estão as novas luzes de gelo Govee atrás de mim. Eu sei, a iluminação aqui não é perfeita, mas eu queria mostrar a vocês agora, elas vêm em comprimentos de 10 e 20 metros e novamente você começa com um adaptador e um pequeno controlador com uma porta para microfone. O cabo principal vai para 10 ou 20 metros e então você tem cordões individuais que pendem espaçados a 12,5 centímetros de distância. Isso é o que dá a impressão de pingentes de gelo, e o fato de você pendurá-los significa que esses pingentes muitas vezes balançam um pouco, é apenas um acessório de aparência realmente interessante. Uso esses na frente de casa com os clipes inclusos, mas também os coloco na cerca usando as abraçadeiras de cabo fornecidas. Esses vão ficar realmente ótimos em corrimões. Acho que algumas pessoas podem até querer colocá-los dentro de suas casas se tiverem uma corda ou um cabo ao longo da casa, vai ficar muito bonito em uma parede de destaque. Agora, o modelo que eu tinha era de 10 metros e tinha 400 contas de luz Red, Green, Blue, Icy, o que significa que elas não são especificamente feitas para produzir aquelas cores brancas quentes como as luzes de Natal. Isso dá a eles algumas opções de efeito a menos, e no geral, há menos cenas com essas por causa de como elas são exibidas em sua casa, mas quando estão lá à noite, parecem algumas das melhores luzes que já tive da Govee. Esses são compatíveis com Bluetooth, Wi-Fi e Matter. Eles podem ser usados em ambientes internos ou externos devido à resistência à água e classificação de temperatura, sendo extremamente fáceis de instalar com os clipes incluídos. Hoje, você tem mais de 64 efeitos além dos recursos gerativos de IA e a opção de esboço faça você mesmo e de dedo, permitindo definir individualmente cada conta de luz para uma cor diferente e animar isso. A Music Dream View oferece um grande benefício. Benefício, o que você vai fazer é criar outra cena DreamView e então você está escolhendo um centro de sincronização, sincronizar, certo? Então o centro de sincronização é o que está usando seu microfone integrado. Então seu produto precisa ter um microfone para que isso funcione.
Depois de escolher isso, você pode ver que ele te leva a esta página. Você pode ligar e desligar a música DreamView e novamente podemos escolher uma série de produtos. A grande vantagem aqui é que eles estão conectados através do dispositivo de controle. Então o dispositivo de controle está passando suas informações quando ligamos um modo como este, algo realmente interessante acontece. Ok, então vou apenas selecionar todos os diferentes dispositivos que quero adicionar e... Sensibilidade. Então a sensibilidade é o quanto o microfone desse produto estará captando as mudanças. Então eu posso escolher o diferente efeito. E eu tenho que dizer, quando você vê algumas dessas luzes lá fora, bem aqui embaixo, você vê essa conexão acontecendo? Está ocorrendo uma conexão Bluetooth. Então você realmente só precisa que este dispositivo de controle esteja na sua Wi-Fi quando você liga este modo, e isso é uma grande vantagem. Se eles não estiverem na mesma distância ou dentro de uma distância decente, pode ser difícil criar essa pequena conexão. Então, o que você verá é que, com o tempo, você liga este modo. Então ele simplesmente conecta todos esses diferentes produtos ao dispositivo de controle e os converte para este DreamView. Cena. Ok, então dentro Alcance. do meu dispositivo principal, e agora vai converter tudo. Veja ele conectando tudo. E agora... Eis o efeito brilhante. Está tudo sincronizado. Uau! Isso é coisa de louco. As luzes de rede da Gove vêm em dois tamanhos diferentes, e por ser uma rede, elas têm duas dimensões. Então, tem 2.8 pés de altura por 4.7 pés de largura ou 9.4 pés de largura. Isso vai determinar quantas contas de luz você tem nessas. E como se trata de uma rede de luzes, é destinada principalmente a coisas como arbustos. No entanto, sim, eu olhei para algumas outras opções para essas. Acho que em pátios com paredes de destaque ou mesmo no quintal, no chão, se você tem um espaço bem aberto e não recebe muita neve, acho que vão ficar muito bonitas. Para mim, eu as coloquei na frente da minha casa. E acho que, contanto que você leve em conta que estas têm um cabo verde e você escolha um fundo bastante escuro, haverá muitas opções para instalar estas em toda a sua casa. Eles incluem abraçadeiras e algumas outras opções para fixarem coisas ao redor de sua casa, como cercas e esses pátios. E eu apenas usei alguns clipes de cabo padrão para colocar isso na frente da minha casa. Agora você tem 4 metros de cabo até o primeiro conjunto de contas de luz, depois você tem uma sequência de contas de luz que pendem do cabo principal e esse padrão se repete a cada poucos centímetros. Você recebe um cabo de amarração muito pequeno que foi colado em cada conta de luz para criar a rede, então esses viajam horizontalmente. E eu vou te dizer, eu tive alguns desses que saíram durante a instalação e desinstalação desses ao redor da minha casa. Você pode precisar de uma pistola de cola quente algum dia. Estes têm todas as mesmas características de conectividade, bem como todas as classificações internas e externas que estão disponíveis nos outros produtos. Eles também possuem as mesmas características de IA generativa e número relativo de efeitos, mas se diferenciam por uma característica incrivelmente especial não vista em nenhum outro lugar. Porque isto é uma rede de luzes, muitos dos efeitos exibem uma imagem animada. A cena de Natal, por exemplo, mostra uma árvore e alguns presentes e coisas se movendo, mas você pode criar suas próprias animações. Você pode fazer upload de GIFs, ou pode fazer upload de imagens e depois editar os mapas que estão sendo criados. Essa é uma característica incrível. E como você pode ajustar individualmente cada conta de luz RGB e C e fazer isso em camadas, você pode criar alguns efeitos animados absolutamente selvagens com estes. Além disso, mostrarei os próximos para você. Atrás de mim no estúdio hoje estão as luzes de cortina 2 da Govei. A versão atualizada das luzes de cortina do ano passado está disponível em 3 larguras distintas. Isso afeta seu consumo de energia e a quantidade de contas recebidas. Uma das grandes diferenças entre isso e as luzes de rede é o comprimento.
com as cortinas sendo 2 metros de altura, não importa qual versão você compre. Estes também são um cabo branco ou transparente, então quando você compara com as luzes de rede, estas funcionarão melhor com fundos mais claros e em algumas outras situações, tanto em ambientes internos quanto externos, pois possuem todas as classificações adequadas. E eu acho que quando você as coloca ao redor das janelas, elas vão ficar incríveis, especialmente se você tiver os 2 metros completos de altura na sua janela para exibir tudo isso. Dependendo da largura da cortina adquirida, você terá diferentes comprimentos de cabo adaptador. Então isso é algo importante a se observar antes da compra. E é importante notar que há ferramentas de instalação atualizadas para você neste pacote em comparação com o do ano passado. O funcionamento disso tudo é que você tem um adaptador que vai na tomada e o mesmo controlador com a porta do microfone que todos os produtos Govis têm aqui hoje. Então você chega num cabo principal onde cordões ou cortinas de contas de luz pendem. Agora, as corridas verticais saem de uma pequena caixa de conexão. E essa caixa de conexão fica em uma versão atualizada do mecanismo de suspensão deles. Então a última versão das cortinas não tinha uma ótima opção aqui, e eu não tive muita sorte em movê-las pela minha casa, mas essa nova versão tem pequenos ganchos nelas e um pedaço realmente bom de fita adesiva 3000 na parte de trás. Além disso, na parte inferior, a Govee forneceu essas pequenas amarrações que garantem que a cortina sempre mantenha uma certa distância entre cada uma das corridas. Como é muito parecido com o NetLights, vários dos mesmos recursos e opções estão disponíveis. Uma das grandes diferenças aqui é em como você pode instalar e essencialmente emendar 2 desses juntos. Então, a versão que tenho atrás de mim é a de menor largura, mas se você pegar 2 delas, pode juntá-las como um único display. Isso vai fazer coisas como logotipos parecerem incríveis. Você vai conseguir criar animações realmente complexas, e uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é pedir para o recurso de geração de IA criar um efeito para você. Então você pode usar isso no método Faça Você Mesmo para criar uma animação. É uma opção absolutamente incrível poder fazer isso em sua casa, e se você tiver crianças por perto durante as férias, isso também é muito divertido para eles. Deixe-me mostrar como podemos trazer fotos que temos em nosso telefone ou que criamos. Como podemos trazer essas para a cortina, as luzes e, na verdade, também as luzes da rede. Então, esta é a seção Faça Você Mesmo do aplicativo e com o que você vai começar é chamado de grafite. Você pode ver que há. Podemos escolher o modo Graphics Interchange Format. Nós podemos fazer upload. GIFs. Ok, então agora ele vai apenas para aqui, vou fazer upload e posso escolher onde na imagem isso está acontecendo e eu clico em OK e agora está. Na verdade, exibindo este Graphics Interchange Format. Então essa é a maneira simples de fazer isso. Então eu vou escolher grafite e então eu vou escolher avançado e você pode ver que diz efeito esboço de dedo e temos 10 camadas diferentes e há ferramentas adicionais como texto que podemos chamar de carrossel ou método de camada. Dentro do modo de pintura, bem, eu sou inteligente o suficiente para fazer isso agora, o que você vai notar são várias ferramentas. Então eu posso começar com coisas assim, e posso clicar em aplicar, e então vai me mostrar isso como uma camada cada vez que eu quero adicionar uma camada. É assim que eu faço, e quando eu quero sair daí eu vou. Então eu disse que faria ser capaz de adicionar fotos, agora aqui podemos adicionar fotos, e podemos adicionar GIFs. Então, novamente, podemos apenas adicionar um GIF e clicar em OK, e agora preencheu as diferentes camadas para mim. Ok, então isso é realmente poderoso. Você pode simplesmente baixar GIFs da internet, fazer o upload deles aqui, ver como eles ficam. Mas se você quiser criar suas próprias sequências, bem, podemos adicionar nossas próprias imagens. Então eu vou selecionar o meu primeiro, ele está surtando, eu posso redimensionar, mas há um tamanho mínimo aqui. Então este é o menor que eu posso fazer. Ok, lá vai você. E então eu passo para a segunda camada. Eu escolho minha próxima imagem, agora ele está fazendo um pouco de bobagem. E eu adiciono minha terceira imagem. Agora ele realmente está fazendo bobagem e lá vamos nós.
E agora eu tenho uma animação em sequência de 3 imagens. Eu também posso escolher o que eu quero para uma cor de fundo. Você pode não querer uma cor de fundo, ou você pode querer diminuí-la. Você pode querer escolher de um número de outras. Então é só aparecer aqui no aplicativo. Deixe-me mostrar como fica agora. Você pode ver que temos nosso pequeno display acontecendo lá e eu vou mostrar agora como você pode aplicar o mesmo, faça você mesmo, a outro. Então eu sei que não parecia incrível no final, vocês vão ser muito melhores nisso do que eu geralmente, porque eu não sou uma pessoa super artística. Eu peguei algo da internet e coloquei nas minhas luvas de cortina. Mas foi o dia da memória há pouco tempo, e eu pensei que faria algo especial para as minhas luzes de rede. Agora, o que eu fiz lá foi uma opção mais interessante. Eu acho que é assim que você pode obter qualquer efeito nas suas cortinas ou luzes de rede. Eu entrei no bot de iluminação aí, Canadá. Se não gostar deste, posso pedir para ele regenerá-lo, tudo bem? Ou posso dar-lhe mais instruções. Mas suponhamos que eu goste deste. Se eu não gostar exatamente do que foi criado, então eu posso fazer ajustes clicando em editar. Eu poderia ter salvo isso no Eu Faço Você Mesmo se eu tivesse gostado, mas agora você pode ver como eu já tenho o padrão inserido e eu posso copiar isso para camadas adicionais. Então, conforme avançamos agora, eu posso fazer ajustes em como isso parece. Se quiser que pareça meio que assim, ele está tremulando um pouco. Então agora eu posso visualizar a camada antes de salvá-la. Mas agora você pode ver que adicionei 2 camadas e realmente estou trabalhando com algo que foi gerado para mim. Então agora eu posso simplesmente aplicar, também posso salvar isso, dar um nome para ele e chamar de minha bandeira do Canadá animada. Também podemos alterar movimentos e coisas assim. Isso é apenas baseado no padrão que estamos usando, então agora você pode ver o tempo de exibição da camada, se eu quiser que isso seja 5 segundos. Lá vamos nós, então vamos ver como isso fica na nossa luz de rede na frente. Então o padrão você verá aqui em 1 segundo, ele vai cintilar porque é o efeito que eu deixei ligado e está nesse método ou aquela forma e agora mudou para o outro. Então tudo isso é ajustável, mas lá está na frente da minha casa. Obrigado, bandeira canadense. O próximo produto é realmente diferente. Esta é a luz da árvore de cone de Natal. Tem 6 pés de altura e possui 316 contas de luz. Essas estão divididas em cordões de luzes que descem da estrela no topo do que vou chamar de primeira verdadeira decoração do GOV. Acho que principalmente isso será um enfeite externo, pois é uma exibição de aparência bastante simples que fica melhor quando começa a nevar. Há muito que vem nesta caixa e, no entanto, foi um processo de construção realmente simples. Eles te dão um saco de água para pesar a unidade, o que não foi necessário para mim, e você sabe, colocar uma bolsa de água fora a menos 20 graus Celsius provavelmente não foi a melhor ideia. Então eu não fiz isso. Tudo parece bem até agora, pois nunca tombou e agora a neve está começando a cobrir a base e foi amarrada ao chão com estacas de tenda incluídas. Durante o dia parece apenas um fio de cabos pretos saindo da estrela, mas à noite isso literalmente começa a brilhar. Isso porque temos mais de 66 cenas e efeitos, a mesma opção de microfone para sincronização de música e temos aquela estrela no topo. Agora, a estrela pode ser destacada e pode exibir algo completamente diferente do resto da exibição. As contas de luz que diminuem podem afetá-las. Você cria um efeito singular naquela estrela. E eu acho que essa característica por si só fará com que muitas pessoas olhem para este produto em vez de talvez tentar construir algo próprio com o próximo produto. O último produto sobre o qual vou falar são as luzes de árvore de Natal da GOV. Este é um híbrido entre vários dos produtos que falamos hoje e, obviamente, é destinado à sua árvore de Natal, mas acho que ficará tão bonito em árvores ao ar livre com a maneira como isso é instalado. Na verdade, pode ser até melhor lá. Agora você recebe 24 cordões de luz de 2 metros de comprimento, o que te dá 480 contas de luz LED Red, Green, Blue, AIC, e por causa do comprimento, isso vai caber em árvores de cerca de 2 metros, até cerca de 2,5 metros. Agora, o cabo de energia que vai até o pequeno donut, no topo destes, tem 3,5 metros de comprimento,
Então você terá que considerar esse metro extra de cabo em termos de seu posicionamento, por causa de como é projetado. Você sabe que as contas de luz basicamente pendem da sua árvore e te dão esse design realmente uniforme para as luzes, então é como as luzes de corda, exceto que tem essa forma pré-criada, então não precisa dos efeitos baseados em mapeamento. Ainda assim, os efeitos usam essa forma pré-criada, é como a cortina, as duas e as luzes de rede, porque podemos carregar imagens para ela, e elas simplesmente são exibidas de forma rotativa. E é um pouco como a luz da árvore em forma de cone, mas ela vai em uma árvore em vez de criar a sua própria. Agora é uma instalação mais difícil e sua árvore precisa ter alguns atributos para que isso funcione. E não é apenas sobre a altura também. No final, tenho que dizer que provavelmente estas são as luzes de Natal que você vai querer, porque os efeitos ficam incríveis neste. Agora, um desses efeitos é o Dream View. É como conseguimos integrar todos esses produtos, porém existem outras formas. Na verdade, é apenas uma das várias maneiras de fazer os equipamentos da Govee trabalharem juntos para criar cenas de feriado realmente divertidas. Deixe-me mostrar algumas delas. Acabamos de passar por muitos produtos diferentes, e eu adoraria ouvir de vocês qual vocês acham que é o melhor produto da lista ou do conjunto que acabei de mostrar. Qual parece ser o melhor e o que vocês estão pensando em colocar em suas casas? Isso me ajuda a escolher os melhores produtos de fabricantes como esses caras, então adoraria ouvir a opinião de vocês. Cada uma das novas decorações de feriado tem uma especialidade. Já falamos sobre esses recursos especiais, mas isso nem sempre se traduz no melhor caso de uso. Então, eu queria passar pelos diferentes produtos e dar minha opinião sobre onde eles são melhores para usar e em que situação vocês provavelmente vão usá-los mais. Com alguns desses produtos, isso foi realmente difícil de determinar porque há alguns. Vamos começar a colocar as luzes na árvore de Natal. Elas estão ao meu lado agora. Obviamente elas vão funcionar em uma árvore de Natal na sua casa, mas eu realmente acho que serão melhores em árvores na frente da sua casa por causa de algumas das coisas de instalação, mas você terá que se adequar aos requisitos de tamanho. E nesse caso, um dos meus usos favoritos tem sido exibir os efeitos animados e realmente essas imagens animadas neles. Eu acho que essa é a melhor aparência para este produto e vai deixar os vizinhos absolutamente loucos olhando para uma animação giratória que as luzes de gelo Govee são um produto tão interessante, mas quando eu as vi exibindo alguns dos efeitos de ondulação e cachoeira, eu honestamente não podia acreditar no que estava vendo. Então, apenas sentado no meu quintal, olhando para elas, vendo-as se encherem naquele padrão de cima para baixo, bem como mudando de cores, isso me animou muito. Então, eu realmente gosto delas na frente da minha casa. Então eu acho que essa combinação vai ser a melhor. Agora, as luzes de corda são tão leves e você pode comprar todos os diferentes comprimentos por causa disso e por causa da opção de mapeamento de forma. Eu realmente acho que muitas pessoas vão gostar disso envolto em acessórios que eles têm dentro ou fora de suas casas. Agora, eu fiz isso no ano passado com muitos pilares. E eu realmente acho que uma luz de corda de Natal muito densamente enrolada em torno de vários pilares. Se você tem alguns na frente de sua casa, vai ficar incrível, especialmente com essas opções de mapeamento de forma. As luzes de cortina e de rede são projetadas especificamente para janelas. Eu acho, novamente, usar essas em uma cena Dream View com o tema de Natal vai ser um grande caso de uso durante as festas. Você pode fazer upload de imagens, usar IA gerativa para criá-las e criar animações para o seu time esportivo favorito. Então você pode colocar esses logos lá e eu acho que com as cortinas a capacidade de ter quase 15 pés de largura significa que você será capaz de exibir alguns desses logos muito bem, mas eu acho que o verdadeiro poder aqui é ser capaz de exibir coisas que você está animado. Quando falamos sobre integrar e automatizar essas luzes com outras plataformas ou outros aplicativos, temos dois tipos de produtos da Govee hoje. A primeira classe de produto está um pouco mais antiga. Eles funcionam com o app Govee e se integram com os assistentes de voz da Amazon e Google.
Essa integração é feita pela nuvem, então isso significa que esses produtos precisam da internet para funcionar e todos esses produtos devem estar conectados ao Wi-Fi da sua casa para que essas integrações funcionem. A Amazon tem muitas opções excelentes para controlar todos os diferentes efeitos e cenas com os produtos da Govee, e eles podem até ligar e desligar o DreamView para você com suas rotinas. Existem várias opções para você se estiver usando a Amazon em sua casa, mesmo com aqueles produtos mais antigos, os novos produtos que estamos apresentando hoje e muitos dos produtos que a Govee produziu em 2023 e 2024, agora tem matéria neles, e então eles ainda têm as antigas opções de integração com os assistentes de voz da Amazon e do Google, mas também ganham essa opção de matéria. O controle de matéria só dá acesso a 3 coisas. Ele permite que você ligue e desligue as luzes, altere o brilho e escolha uma única cor estática. Isso te deixa sem todos os efeitos que você certamente deseja. Portanto, a integração com a Amazon ainda disponível nesses novos produtos é muito poderosa. Coisas como cenas musicais, todas as cenas básicas e aqueles efeitos DreamView. Há muitas opções para você aqui. Mas temos uma segunda plataforma que também tem muitas opções. Essa plataforma hoje é a Home. Há cerca de um mês, a Home e a Govee anunciaram uma integração. E se você usar o Music DreamView, pode alternar isso para ligado ou desligado ou para o seu dispositivo de controle. Então eu mostrei a você mais cedo como você vai escolher um dos seus produtos Govee para ser o controlador em uma cena do Music DreamView, dentro de qualquer automação no aplicativo da Home. Você pode ligar essa cena do DreamView, e isso ligará todos os seus outros produtos incluídos nesse DreamView. Isso é incrível. Opção para aqueles de vocês que estão usando essa plataforma e espero que muitas outras plataformas sigam com esse tipo de integração. Agora, o Home também tem mais opções dentro de seus fluxos, que é o nome que eles dão para suas automações. Eles podem ligar qualquer um dos efeitos de cena, os efeitos musicais e os efeitos faça você mesmo que você cria. Você também pode alterar segmentos em muitas dessas luzes para cores específicas, então isso é como a sua própria criação de efeito faça você mesmo dentro de um fluxo. Se você sabe o que são snapshots, esses também podem ser ativados. Então é uma lista incrível de opções que você tem, e ainda mais selvagem do que todas essas opções para ligar suas luzes nessas situações. O Home pode reconhecer quando as cenas foram ativadas, então o Home tem gatilhos que permitem iniciar uma automação com base no status da conexão ou em algumas outras coisas, mas eles também têm condições que permitem executar ou parar uma automação de ser executada com base em qual cena está atualmente nas suas luzes. Vamos passar por algumas ideias de automação que você pode usar com as luzes da Govee nas diferentes plataformas às quais você tem acesso. Acho que a primeira coisa é ligar uma dessas cenas de visualização de sonhos, e você pode fazer isso com a Amazon ou Home em um cronograma ou com base em um sensor. Então aqui está uma rotina onde é apenas com base em um sensor externo que eu conectei à Amazon. Então, quando esse sensor detecta movimento, vai ligar minha luz e ligar o DreamView. E a propósito, ligar o DreamView significa todas aquelas outras luzes incluídas no DreamView são ligadas, então é por isso que é apenas um comando. Se eu quiser incluir quaisquer outras luzes de qualquer outro fabricante nisso, eu posso fazer isso com linhas adicionais nesta rotina. Na rotina. Além disso, uma das coisas boas sobre o uso da Amazon ou Home é que você pode criar uma automação reversa para desligar isso depois que o sensor de movimento não detectar mais movimento. Aqui você vai desligar o DreamView e quaisquer outras luzes que você quiser. Mas digamos que você queira que um dos seus aplicativos prontos para uso ative um efeito, hoje você não tem necessariamente uma maneira fácil de ativar todos os diferentes efeitos, mas eu posso mostrar como ativar um efeito DreamView através de um aplicativo Matter. Para isso, você precisará de 2 automações. A primeira será como o aplicativo Matter Ready vai decidir ligar suas luzes Govee. Então, neste caso, vou usar novamente o sensor de movimento externo e o Apple HomeKit simplesmente vai ligar a luz Govee. A segunda automação está dentro do App Govee. Isso está na aba de automação e você escolherá criar uma automação de execução automática. Isso ocorre sempre que o produto é ligado. Então, o que você vai fazer é, quando o produto for ligado, ligar o DreamView. Isso, por sua vez, ligará todas as suas outras luzes Govee que estão incluídas nessa visão de sonho,
Todos os links dos produtos para tudo que mostramos hoje estão na descrição abaixo, incluindo alguns dos produtos que não foram lançados hoje. Então, confira esses. E você sabe, acho que vai encontrar algo que acrescente aos seus displays de feriado, seja no Natal ou em outra época do ano. Tudo o que usamos hoje foi de realmente alta qualidade. Eu tenho produtos inteligentes da Govee em casa há anos e, tirando alguns probleminhas, não tive problemas com os equipamentos deles. Tudo o que instalei no vídeo de hoje está lá há mais de um mês e não vejo nenhum desgaste nesses produtos. Eu tive os equipamentos deles ao ar livre por anos a fio e vejo muito pouco desgaste nesses. Eles parecem resistir muito bem aos invernos canadenses, mas vou te dizer que uma das maiores lacunas nos produtos da Govee, tradicionalmente, sempre foi a necessidade de conectividade Wi-Fi e uma conexão com a internet disponível para controlar esses. Isso não é mais o caso com o Matter, pois agora você ganhou uma série de opções locais para controle. Você ainda precisa da conexão Wi-Fi para as automações funcionarem, mas agora é um controle local via plataformas Matter. Eu considero isso um grande benefício em comparação com alguns anos atrás. Eles também expandiram algumas dessas opções de integração com coisas como Home, enquanto ainda oferecem mais efeitos e mais maneiras de gerar os efeitos do que eu já vi de qualquer outra empresa. Se você nos acompanha há algum tempo, sabe que não há outra produzindo cores e efeitos tão bons quanto esses caras. Então, estou sempre animado para mostrar esses produtos para vocês, e se precisarem de mais informações, fiquem à vontade para perguntar nos comentários abaixo. Assista a mais vídeos sobre os equipamentos da Govee na playlist exibida na tela. Na verdade, criamos um tutorial completo para você configurar, instalar e aproveitar ao máximo as luzes de feriado da Govee. Veja o guia na tela. Caso contrário, obrigado por assistir e viva de maneira inteligente.